disciplina se llama Cultura y Civilización da América Hispánica y ya tem una observación en cultura y civilización. No se trata de literatura hispanoamericana, pero el fato de que no estamos focando aqui o tema da literatura no sentido moderno actual, como hoje nós entendemos a literatura. Ou seja, não se trata de uma literatura da ficção no sentido dos romances, dos contos, dos poemas, das peças de teatro, no sentido en que hoje nós poderíamos pensar esses textos. Aquí o foco está na questão da cultura. Precisamente porque, como diz Martínez, o ponto-chave para poder pensarmos a ideia de uma América hispânica ou de uma América Latina passa pela determinação de um ponto inicial para esse percurso ou corpus histórico que se localiza no século XVI com o que Moreno chama o choque de culturas ou o confronto cultural que se dá, em uma primeira instância, entre os europeus e os povos originários, aztecas, incas e diferentes culturas da América, e depois esse choque cultural, esse verdadeiro encontro de culturas, se acrescenta com a chegada dos grandes contingentes de escravos a partir da diáspora africana pela escravatura. Então, esse encontro, choque de culturas, que de forma nenhuma implica um espaço de concórdia, mas ao contrário, um espaço extremamente conflictivo. É o que um pouco determina a lógica de por que nós estamos pensando em uma América Latina ou em uma América Hispânica, com uma produção de escritura cultural, literária, separada da Europa. Pelo menos não separada necessariamente em termos históricos, mas sim com uma origem provável diferente. A que me refiro com isto? Uma das coisas que diz Moreno no seu artigo é precisamente a ideia de que entre as causas que determinaram a chegada dos europeus na América, talvez a mais importante seja a surpresa, ou seja, o assombro que gerou tanto nos europeus quanto nos americanos ou povos originários, como era na época, o encontro com o outro. Ou seja, um encontro que nós não temos hoje um registro de um encontro tão violento e tão forte com a ideia de alteridade. Isto é uma das coisas que destaca Moreno. E então aí, imediatamente, Moreno passa a observar que seria a América Latina, porque vejam bem que o texto de Moreno é a introdução de um trabalho chamado América Latina em sua literatura. Pensar o termo de América Latina, ou Hispanoamérica, ou Ibero-Hispanoamérica, ou Afro-Ibero-Latinoamérica, ou como vocês queiram, nós temos que pensar que não se trata de definir as coisas meramente com uma etiqueta, mas que se trata de conceitos que envolvem questões geográficas, históricas, econômicas e culturais. Portanto, quando nós pensamos o objeto destas disciplinas de um ponto de vista teórico, o termo mais abarcativo é o de literatura latino-americana ou de América Latina. Por que então Hispanoamérica? Bom, porque o que acontece é o seguinte, Moreno observa que o que aglutina a América Latina é precisamente uma diversidade. Ao contrário do que seriam outros sistemas de pensamento
ancorados en una lengua única, ancorados en una única cultura, ancorados en una única etnia, ancorados en una historia homogénea. En América Latina, o que nos une es a diferencia, a heterogeneidad. América Latina se define en primer lugar por una circunstancia histórica, que sería este encuentro de culturas, un nacimiento que sería a idea de alteridad, y una situación colonial dominada por las metrópolis del século XVI, que son no español, a España y Portugal. Por otra parte, trátase también de una diversidad lingüística, o sea, América Latina presupone un multilingüismo, no cual están muy presentes las dos lenguas que eran las lenguas metropolitanas, como portugués o español, y no en tanto también aparecen o francés, o inglés, y una cantidad enorme de mixturas lingüísticas. Existe también algún tipo, una diversidad cultural enorme y una diversidad étnica enorme, pues en América Latina nós temos comarcas culturais como a do Caribe, que tem muitas diferenças em relação com uma comarca cultural como Rio da Prata ou Platina. Está a comunidade ou comarca cultural dos Andes, que se diferencia da amazônica. Está a comunidade cultural mesoamericana. E todas essas formas culturais têm também componentes étnicos, históricos y económicos diferentes. Por eso, un poco a solución, digamos, de Moreno es pensar una América Latina ao sul do Rio Grande. En otras palabras, trataríase de un concepto político, além de sociológico, geográfico, económico, cultural y artístico. Ao sul do Rio Grande implica a fronteira entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Parecería ser, de alguna forma, que América Latina presupone un tipo de historia colonial y de independencia ante una emancipación diferenciado de que serían los territorios colonizados pela Inglaterra en América del Norte. Por eso es que de alguna forma no entra en la idea de América Latina o Canadá, embora tenga una parte de colonización francesa. Mas esta es una definición meramente política, porque ustedes saben perfectamente que todo o sul dos Estados Unidos está atravesado pelo vínculo con o español, con o francés y con o Caribe. Y no es la misma cosa New Orleans que Boston. Entonces, a Península da Florida es un espacio de circulación de lenguajes y de circulación cultural con o Caribe, con as ilhas do Caribe y con América Latina, casi tan fuerte como da Califórnia. Então, o primeiro que a gente tem que levar em conta é que quando a gente fala na disciplina América Hispánica, em termos teóricos, nós estamos considerando un espacio que no sería apenas da América Hispánica. Estamos considerando en términos teóricos un espacio do que sería América Latina. Y que cuando falamos nesse espacio América Latina, precisamos pensar eso no como una etiqueta, mas como un problema. O que sería América Latina? Bom, as diferentes respostas posibles para América Latina son parte do problema y son parte da resposta. Então, no entanto, nós sabemos que, en geral, en América Latina tenemos dos grandes grupos de textualidades o de literaturas, que son las literaturas en español o textualidades en español, y las literaturas o textualidades en portugués, das quais participó Brasil. Por tanto, como las textualidades de las literaturas en lengua portuguesa o brasileira están trabajadas en otras disciplinas, nós aquí focamos específicamente en aquellas vinculadas a Hispanoamérica, o sea, aquellas vinculadas
a língua espanhola, além de outras linguagens como o francês, o inglês e até o português e as línguas originárias. Porém, com o foco principal no que é essa língua que foi apropriada na América, que é o espanhol. No entanto, como estaba diciendo, en este caso, Hispanoamérica o hispanoamericana faz referencia apenas a una parte de lo que sería ese gran objeto de estudio llamado América Latina. Y es un recorte arbitrario, ¿sí? No es que no haya diferencias entre Hispanoamérica y Lusoamérica, entre América Latina en portugués, América Latina en español, América Latina en creole, en francés o en inglés como no Caribe. Ao contrário, existem diferenças e muitas. Mas, como diz Martínez, a lógica é pensar uma unidade na diversidade. Em vez de focar nas semelhanças e na homogeneidade, que é a forma tradicional em que se pensa nas culturas, no século XIX, no século XX, aqui nós pensamos as culturas como um conjunto heterogêneo, uma heterogeneidade constitutiva, ou, se vocês quiserem, o que nos une são as diferenças. ¿Sí? Essa é uma primeira explicação importante, e por isso o texto de Moreno serve como introdução e também serve um pouco como introdução à primeira parte do texto de Martínez. O texto de Martínez tem uma espécie de introito, pequenos parágrafos introdutórios, nos quais até comenta ele como é que surge a ideia de América Latina. E, de fato, América Latina ou Latinoamérica surge no francês, ou, se vocês quiserem, a partir do século XIX, quando os franceses observan que cultural, social, política y artísticamente son muy diferentes os territorios y os espacios dos Estados Unidos para o norte y dos Estados Unidos para o sul. Esto es importante como introducción, digamos. Ahora, o programa está dividido en dos blocos. Un primeiro bloco é o bloco que chamamos de cronistas de Indias e alteridades. Aí já no título vocês podem observar que estamos nos referindo a uma concentração de textos no século XVI. Qual é o século XVI? Bom, precisamente, é esse século do encontro cultural, do choque de culturas. E também nos estamos referindo a um tipo de textos. Vejam bem, no século XVI, quando falamos em literatura, no século XVI a palavra literatura não tem a definição que teria hoje, que seria a ideia desses textos de ficção, tipo romance, peça de teatro, conto, crônica, etc. Na verdade, no século XVI, a palavra literatura está tomada diretamente do latim litera, que significa letra. Y por tanto, literatura no século XVI es sinónimo de escrita. Por tanto, lo que se trata es de trabalhar a escrita do século XVI vinculada ao problema da alteridade. Ou seja, a escrita, como a escrita dá conta desse choque cultural ou desse encontro con os outros. Encontro que no necesariamente, como estaba diciendo, pacífico, mas tal vez todo contrario. Es un encontro de culturas que de alguna forma cría o da origen a una serie de escritas, literatura, no sentido del século XVI, y que determina, digamos, de esta forma o inicio de un tipo de proceso cultural que foi chamado de muitas formas diversas e que, no entanto,
nós podemos caracterizar así como de una forma muy amplia, por enquanto, como mistura, mestizaje, transculturación, hibridación, en fin, es una tecnología de cómo se lida con la diferencia, es una tecnología de cómo se lida con los otros. Essa textualidade é chamada de textualidade dos cronistas das Índias, e então por isso é que aí temos o primeiro termo, o termo de cultura, no nome da disciplina. O foco nosso está colocado nesse lugar, no lugar cultural da alteridade. E, nesse caso, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco da disciplina dá um pulo até o século XIX. Dá um pulo até o século XIX, mas não no final do século XIX, mas no começo ou metade do século XIX, para o que seria uma figura particular, que é a figura do gaucho, que é uma figura que podemos caracterizar como de um mestiço cultural, ou seja, trata-se de um tipo humano que surge en final do século XVIII y perdura ao longo do século XIX y que ya es un producto, por decir así, de mestizaje o transculturado y que a partir de esa figura do gaucho se produce toda una serie de elaboraciones vinculadas a escrita, seguindo una dicotomía que vocês já deben ter estudado en otras disciplinas, que é a dicotomía clásica do século XIX, a de aquilo que é civilizado contra aquilo que é bárbaro. É a dicotomía da civilização e da barbárie que caracteriza o século XIX. Por tanto, ese segundo bloco, digamos que también foca en un tipo de escrita que no es o que nós hoje poderíamos chamar necessariamente literatura de ficção. Trata-se de uma literatura que está mais assimilada à ideia de uma ideia general de escrita. E aí é que serve a segunda parte do texto de Martínez, porque o texto de Martínez se concentra nessa segunda parte na escrita do século XIX e caracteriza três tipos de escrita no século XIX: o quadro de costumes, a prosa civilizatória e o que ele chama poesia ou literatura dos gauchos, gauchesca. Para isso que vai servir o texto de Martínez. Ou seja, neste primeiro momento da disciplina, para nós o mais importante é a introdução do texto de Martínez. Porém, a segunda parte do texto de Martínez vai ser útil para nós localizarmos no segundo bloco do programa, quando passemos do século XVI para o século XIX. Do que se trata, portanto, é de uma disciplina que está focada no vínculo entre a cultura, entre o que chamamos de cultura, e aí entra no problema da civilização, da política, da alteridade, etc., e um segundo elemento que seria a escrita, en un sentido geral, o sea, cómo escrita se vincula a cultura y cómo se vincula también a literatura y a las artes, en dos séculos nos cuales ainda no está consolidada a idea de literatura tal y como a gente entende hoy, literatura de ficción. Pelo menos en América Latina. ¿no? Eso faz referencia a lo que serían los textos de Moreno y Martínez. Ahora, eu dei para vocês também textos de três autores que são do século XX, que são Alejo Carpentier, José Lezama Lima e García Márquez. São textos ensaísticos. Por quê? Bom, Lezama Lima escreve um texto que se chama Imagem da América Latina. García Márquez, Fantasía y Creación Literaria en América Latina. Y Carpentier escribe ese texto que es o prefacio a un romance de él llamado El Reino de este Mundo, o Reino de este Mundo, que aproximadamente de finales de la década de 40, de 1940,
y Eli decide escribir para ese romance un prefacio, un prólogo, explicando cómo que Eli fez o romance. Por tanto, son tres escritores do século XX. ¿Cuál era a lógica de estos escritores aparecerem en un programa cuyos blocos se concentran no século XVI y no século XIX? Bom, a literatura do século XX, a literatura latino-americana do século XX, encontra sua origem, encontra seus precursores, não nos começos da literatura em língua espanhola na Espanha, não nos começos da literatura em língua portuguesa no Brasil. Encontra seus origens, seu ponto de começo, seu ponto de partida e também suas influências maiores no século XVI, nesse ponto de encontro de culturas. En otras palabras, o que está diciendo a literatura do século XX y también de alguna forma historia literaria, a historia da literatura a partir do século XX, es que para nós pensarmos, por ejemplo, a literatura de Hispanoamérica, o sea, a literatura en español dos países que antes eran colonia da España, no tenemos que ir até a Idade Media, no tenemos que ir a literatura en español medieval o na literatura en español producida en España antes del século XVI. Da mesma forma que nós, para pensarmos a literatura brasileira, no necesariamente precisamos ir a literatura portuguesa da Idade Media. ¿Y esto por qué? Bom, porque no século XX, escritores como Alejo Carpentier, cubano, Gabriel García Márquez, colombiano, José Lezama Lima, también cubano, Vargas Llosa, peruano, Julio Cortázar, argentino, y varios otros, de alguna forma presuponen que escriben una literatura heterogénea, multilingüe, o sea, una literatura que está escrita en español, sí, mas que o que define a literatura que eles escrevem como literatura da América Latina não é a língua espanhola, mas uma multiplicidade cultural que envolve, sim, a língua espanhola, mas também envolve outros aspectos. E, sobretudo, o que envolve é este choque o encontro de culturas do século XVI. Quando Alejo Carpentier pensa nesse romance, O Reino deste Mundo, coloca a acção, o enredo romanesco, en un espacio, en un lugar, que paradoxalmente no es un lugar donde se habla español. Es Haití, a ilha de Santo Domingo y específicamente a región do que hoy es Haití, que era una antiga colonia francesa. Y toda a criação do romance, O Reino deste Mundo, está baseado na ideia de que o problema de Haití cultural não é um problema diferente daquele de Cuba nem do resto do Caribe. Está atravessado pelos mesmos conflictos culturais, pelo mesmo choque entre culturas originárias, culturas diaspóricas da África, culturas europeias, está atravessado pelo mesmo colonialismo, está atravessado pela mesma produção artística e pela mesma religiosidade, e, portanto, o que está en jogo neste texto de Alejo Carpentier es cómo se cría a partir de ese vínculo entre escrita y la cultura una literatura cuya marca poética es o que él va a llamar o real maravilloso. O, en otras palabras, o hizo que muchas veces ustedes ya deben ter ouvido nomear como realismo maravilloso o realismo mágico, que por enquanto no tenemos interés en diferenciar as diferentes denominaciones, mas que todas hacen referencia ao mesmo
critério. E que é o critério que Carpentier, de alguma forma, descreve nesse prefácio, o prólogo ao romance O Reino deste Mundo. A ideia de que a criação literária na América Latina não surge de modelos literários necessariamente europeus, mas que surge de um vínculo entre esses modelos literários e o que seria a diversidade cultural da América Latina atravessada por um imaginário diferente daquele europeu, que nós poderíamos chamar de imaginário ou também poderíamos chamar de religiosidade. Gabriel García Márquez, quando enumera as características da sua literatura do Real Maravilhoso, os primeiros textos que menciona são precisamente aqueles do século XVI que nós vamos ver a partir do próximo encontro, ou seja, os textos dos cronistas das Índias. Ao ponto de que Gabriel García Márquez diz, na América Latina um escritor não tem que inventar nada, tem que ser só realista, copiar a realidade, porque a própria realidade é fantástica. Lezama Lima, de uma forma um pouco mais complexa, também diz mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, diz que a América, no momento do século XVI, é o que ele chama de um espaço gnóstico. Ou seja, um espaço que está vazio, que serve para o conhecimento e para a produção de imaginação. E essa imaginação vai preenchendo o que seria o espaço americano, não apenas do lado europeu, mas também do lado americano, do lado africano. Vou dizer isto de outra forma, como diria Lezama Lima. A ver, talvez Lezama Lima está apoiando-se em um texto que eu não passei para vocês, mas que posso mencionar, de Edmundo Gorman, que escreve um texto chamado A Invenção de América, no sentido de que, precisamente, quando se produz um encontro de culturas, não existe um conhecimento sobre que é esse espaço que hoje nós chamamos de América. A ideia de América, o conhecimento geográfico, político, cultural, econômico, histórico de América vai se construindo ao longo de 500 anos. E a demonstração disso mais clara é que existe uma grande demora em saber que era esse território, do qual não se conheciam nem sequer os limites. Por que então pensarmos a literatura no sentido de escrita e a escrita do século XIX e do século XVI? Bom, porque precisamente é a partir do século XX que nós olhamos para trás e observamos que os textos esses do século XVI e esses textos do século XIX, que não necessariamente participam do que nós chamaríamos de literatura hoje, são a base, são importantes para esses escritores do século XX. Que se nós temos que pensar a literatura do século XX e talvez até a literatura contemporânea da América Latina, não precisamos ir até a Península Ibérica, nem até Espanha, nos primórdios da língua castelhana, que é a língua que hoje chamamos de espanhol. Mas que podemos ir a um espaço múltiplo, multicultural, multiétnico e extremamente conflictivo e heterogêneo, como é aquele do choque cultural do século XVI e das derivações disso já no século XIX, quase que entrando no que seria o século XX. A ideia de América Latina pressupõe uma ideia de uma certa latinidade. Ou seja, é o que nós hoje chamaríamos neolatinidade. Vejam bem, desde a história antiga europeia,
os territorios da França, do Portugal, do hoje Itália, da Espanha, pertenciam todos ao que era o Império Romano. E o Império Romano tinha uma política de conquista muito interessante, né? Porque eles levavam precisamente a todos os territorios e povos conquistados três coisas. Em primeiro lugar, a lei romana. Ou seja, todo habitante de un territorio en poder del Imperio Romano transformaba-se inmediatamente en cidadão romano. Vejam bem, muitos cidadãos romanos do Império Romano nunca pisaram a cidade de Roma. Ser cidadão romano significava que você estava sujeito às leis de Roma. Em segundo lugar, levavam os deuses romanos. Vejam bem, os romanos, o Império Romano, de uma forma muito mais, eu acho que inteligente do que o cristianismo posterior da Idade Meia, não pretendiam que os povos conquistados deixassem de acreditar nos seus deuses. O que pretendiam era que, além de acreditar nos seus deuses, também acreditassem nos deuses romanos. Por quê? Que incorporassem os deuses romanos por uma razão, e é que os deuses romanos, de alguma forma, eram o Estado de Roma, era a religião oficial de Roma, e isso garantizava o respeito às leis de Roma. E, em terceiro lugar, levavam uma língua, que era o latim. Todos no Império Romano do mundo antigo, ocidental, podiam falar as línguas que quisessem, porém, existia uma língua franca, que era o latim, a língua do Império Romano que unificava todo o Império. Isso os romanos chamavam de Pax Romana, paz romana. A importância do latim, da língua latina, não é apenas no que depois vão ser as línguas neolatinas, tipo português, o espanhol, o francês, o italiano. A importância do latim se observa no inglês, em todas as línguas germânicas, em grande parte das línguas eslavas, enfim. O latim vai ser uma língua que vai, por dizer assim, criar uma espécie de fraternidade ou irmandade que depois, ao longo da Idade Meia, vai se sustentar com o cristianismo, mas sempre na ideia de que todos esses territórios tinham sido antes territórios latinos, ou seja, territórios do Império Romano. Vejam bem que latino o latino é uma palavra que vem do lácio, que é um território, o nome de um território onde está a cidade de Roma, y que de ahí venía la palabra latino. Por eso es que se asocia latino con romano. La verdad, la ciudad de Roma inicialmente era un territorio llamado Olacio. Los habitantes que vivían en Olacio eran los lachinos, que se juntan con los etruscos y los sabinos, tres grupos que habitaban o mesmo territorio do Lacio, y ahí fundan la ciudad de Roma. Por tanto, a idea de latino refere directamente ao mundo antigo occidental da cidade de Roma. Ora, como no século XVI, os imperios que inician ese choque cultural son precisamente Portugal y España, de alguna forma, estos grandes territorios do México para o sul, de una forma ampla, precisamente porque están en su mayoría colonizados o por portugueses o por españoles, se asocian a idea de latino. Y vean bien, a idea do latino
é também uma ideia que surge não à toa na língua francesa, porque França, que também era um país latino, tinha interesses coloniais, já no século XVI, na região do Caribe, na região aqui da costa do Brasil. Vocês sabem que existem, digo, que, por exemplo, aqui no território do Rio de Janeiro, era o que se chamava a França Antártica, e os espanhóis com Estácio de Sá jogam fora os franceses que tinham chegado primeiros nesta região. Enfim, de alguma forma, pensar na idea de América Latina o Latinoamérica presupone a inclusión de todos esos espacios que antigamente habían estado colonizados pelos portugueses, pelos españoles y pelos franceses. Ora, vejam bem, não é apenas isso, porque sobretudo na região do Caribe ou na região, por exemplo, do norte do Brasil, na região de Recife, Fortaleza, etc., houve intervenção de holandeses, houve intervenção de ingleses, houve intervenção de, às vezes, de italianos, enfim, de alemães. O que estou dizendo com isto é que, embora existam territórios como Jamaica ou Belize, nos quais a língua é o inglês ou uma derivação creole misturada do inglês com outras línguas, ou embora existam territórios como Aruba, a ilha de Aruba, que falam papiamento, uma mistura entre a língua originária da região, dos originários da região e o holandês, todas essas formas se definem pela altíssima mistura, pelo que nós hoje chamaríamos de transculturação, de uma mistura cultural permanente. A diferença disso, um território como o dos Estados Unidos de América provém de um tipo de colonização anglo-saxônica, sobretudo desenvolvida não no século XVI, mas a partir de finais do século XVII e no século XVIII, por colonos expulsados da Inglaterra, os puritanos, que van conformando o que hoje é os Estados Unidos de América, que é um território que sempre lidou com a mistura, que sempre lidou com a mestiçagem, que sempre lidou com a diferença, de uma forma completamente diferente. E o próprio Canadá é um território, por dizer assim, dividido entre anglos e francos. Essas características da mistura são herdadas, de alguma forma, daquela pax romana do Império Romano. Porque vejam bem que o Império Romano tinha uma tecnologia para lidar com a diferença que pressupunha a mistura permanente. De fato, por exemplo, no caso das religiões, os próprios romanos, à medida que iam conquistando territórios, não apenas levavam os deuses romanos para os territórios conquistados, mas eles também acabavam assimilando e se apropriando de deuses de outras regiões, precisamente porque é um Estado vinculado a uma multirreligiosidade, ou, se vocês quiserem, um Estado politeísta, não atravessado por esta ideia de unicidade cristã. O aspecto religioso para a conformação da América Latina não é menor. Vejam bem, a maioria dos territórios da América Latina formam parte de grandes comunidades do catolicismo. Uma forma religiosa que, embora acredita num Deus único, tem um dogma da divina trindade, que já pressupõe um Deus que é um e que é três. Ou seja, Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Ou seja, não sabemos se é um Deus ou se são três deuses diferentes. Por isso que se chama mistério, precisamente
é um mistério. Ou você acredita na Divina Trindade ou não acredita. E além disso, temos toda uma série de personagens secundários, propiciadores, por dizer assim, que são os santos. O primeiro que acontece praticamente contemporaneamente ao choque de culturas na Europa é o que se chama a Reforma. Ou seja, os luteranos, encabezados por Martín Lutero o Martin Luther, rejeitam esta idea dos santos, porque de esa forma también rejeitam o Vaticano. E mesma coisa acontece com os ingleses, com a igreja anglicana inglesa, mesma coisa acontece na França com os calvinistas, mesma coisa acontece em praticamente toda a Europa do Leste. E, portanto, o tipo de religiosidade vinculada à conquista anglo-saxônica do território da América do Norte é um tipo de religiosidade completamente diferente de aquela que caracteriza a América Latina em seu conjunto. Uma religião que, embora seja monoteísta, aceita que Deus é um e que é três, e que, além disso, aceita praticamente tanta quantidade de santos, ou seja, de figuras divinas menores, propiciadoras, como os dias do ano, está muito perto de religiões nas quais existem várias figuras divinas, de religiões de matriz politeísta, como a que seriam as das grandes civilizações do território antes da chegada dos europeus da América, como os maias, os aztecas, os incas, mas também muito perto de religiões animistas e também com muitas entidades, como aquelas que llegan con los esclavos traídos de África. Y en todos esos elementos multireligiosos, o que se observa é o sincretismo, ou seja, uma mistura que, embora sempre é uma mistura que tem como elemento principal e dominante o catolicismo, parecería ser que pervive sob a fachada do catolicismo aquela outra entidade não cristã, não católica. E o exemplo que eu diria que é mais emblemático é o exemplo de São Jorge. Mas existem outros, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, no México. Surge exatamente onde que estava a adoração de uma antiga deusa. Não necessariamente a mistura é harmônica. No necesariamente a mistura implica ausencia de conflicto. Yo diría todo contrario. Todo contrario. Yo diría que es precisamente ese contacto y esa mistura o que dá conta da conflictividade, da falta de harmonia, ou, se vocês quiserem, da heterogeneidade da América Latina. Son heterogeneidades diferentes, son diferencias diferentes en diferentes lugares. Porém, todas são diferenças. E isso é o que cria uma unidade. Um conjunto de diferenças. Ou, como diria Martínez, unidade na diversidade. E isso caracteriza a América Latina. Provavelmente, hoje, isso caracteriza também outros territórios que se pretendiam muito mais puros e homogêneos no século XIX e no século XX, como por exemplo a França ou os próprios Estados Unidos. Mas na América Latina nós temos essa, por dizer assim, esse costume de lidar com a diferença de diferentes formas, ruins, boas, mais tolerantes,
o más intolerantes, pelo menos faz 500 años. Y vean bien que los territorios de Portugal y España, no a toa, consiguieron hacer una conquista de territorios que son 10, 15, 20 veces mayores do que el propio territorio de Portugal y el propio territorio de España, porque son dos territorios y dos naciones europeas que convivieron con la diferencia durante toda a Idade Media. A diferencia da França, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, España y Portugal son naciones que ao longo dos 500 anos da Idade Media precisaram conviver três religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, porque a Península Ibérica foi invadida pelos árabes primeiro e depois pelos povos mozárabes do norte da África, que eran islámicos, musulmanos. Y por tanto, durante 500 años ya tenían una tecnología de convivencia y de organización social y política vinculada a tres religiones diferentes, que implicaba también tres formas de arte muy diferentes, tres posiciones políticas muy diferentes y una serie de alianzas y al mismo tiempo de enemizades y de lutas permanentes que van conformando una, digamos, por decir así, una identidad española y una identidad portuguesa, que de ninguna forma a gente puede decir que es una identidad apenas cristã. A arte española está atravesada pela arte dos judeus y dos musulmanos. Y mesma coisa acontece con la historia de Portugal. Embora, claro, se obtenha uma hegemonia por volta de finais do século XV e no século XVI, do que são os reinos que se reconhecem como cristãos. Ou seja, que o cristianismo vira hegemônico e dominante. Porém, é um cristianismo que lida permanentemente com outras religiões, com outros povos, com diferenças. E um exemplo muito interessante disto é o que acontece no propio final del século XV entre España, o que sería el reino de Castela y Aragón, y el reino de Portugal. En cuanto que el reino de Castela y Aragón expulsa los últimos musulmanos da cidade de Granada en 1492, no mesmo ano en que Colombo llega a América, también aproveita y expulsa os judeus. Judeus que cuando son expulsados del reino de Castela, van y se establecen no reino de Portugal. Y por tanto, reino de Castela y Aragón, o que sería hoy España, y reino de Portugal, o que sería hoy Portugal, están permanentemente lidando con otros. Claro que nenhum desses outros foi tan sorprendente, tan asombroso, como diría Moreno, como aquel que se deparan no encontro cuando los barcos llegan lo que sería hoy el territorio americano. Porém, son ya estados que tienen un vínculo con la idea de alteridade, con la idea de outredade. Y esas tecnologías de alteridade y de outredade, que pueden ser más o menos tolerantes o intolerantes, más o menos cruéis o no, son todas tecnologías que coadyuvaron para a conquista de América. O descobrimento da alteridade não é apenas um descobrimento europeu, é também um descobrimento dos povos originários. A conquista do Império Azteca, do Império da cidade mexica, se produz
Precisamente porque o conquistador espanhol que leva em frente essa conquista, Hernán Cortés, não luta ele sozinho contra todos os antigos aztecas. 90% do exército de Cortés são tlaxcaltecas, ou seja, soldados da cidade de Tlaxcala, uma cidade que já estava, antes da chegada dos europeus, sometida aos aztecas, e que para se liberar dos aztecas se alían com os espanhóis para derrotar a cidade do México, Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Ou seja, em outras palavras, pensem Francisco Pizarro, conquistador do Império Inca, na região do Peru. Francisco Pizarro aproveita uma luta interna, uma divisão interna entre dois irmãos que estão lutando a ver quem é o verdadeiro sucessor do pai no Império Inca. Portugueses e espanhóis estão em permanente vínculo com a alteridade, só que não existe uma textualidade que dê conta disso. Os próprios povos americanos também estão em permanente conflito, também estão em permanente luta e guerra. E uns se aproveitam dos outros, ou seja, a chegada dos europeus aproveita divisões internas dentro dos próprios aztecas, tlaxcaltecas, maias, incas, etc. ¿Qué significa esto? Significa que é precisamente o encontro de culturas que deflagra todo o que seria uma consciência ou um pensamento da existência de um outro. Vejam bem, esta ideia de existência de um outro não é para dizer, vamos deixar o outro ser como é. Não. Existe toda uma ideia de dominar o outro e, às vezes, até de aniquilar o outro. Mas claramente se estabelece esta dualidade. Nós, outros. Que é o que nós chamamos de o problema da alteridade. É um problema da alteridade que, ao longo de 500 anos, ainda não está resolvido. Ainda é conflictivo. E vai continuar sendo, porque não se trata de eliminar as diferenças. Não se trata de homogeneizar. Se trata de lidar com o heterogêneo, com aquelas coisas que são diferentes. Não estou dizendo em nenhum momento que foi fácil. De fato, nem sequer foi fácil militarmente. Vejam bem, são muitos os europeus que chegaram na América para conquistar a América. De todos os que chegaram, muito poucas expedições foram bem sucedidas. A maioria das expedições acabaram em desastres totais. As poucas expedições bem sucedidas foram a de Francisco Pizarro no Peru, a de Hernán Cortés no México, mas depois de inúmeros intentos de dominação militar. O importante em todos estes casos é a diferença. O que surge nesse choque de culturas é como a escrita lida com a diferença.